E você chegou no Engenharia Carga Rápida Responde! E que hoje vai responder a dúvida do Domingos. O Domingos estuda engenharia mecânica, mas trabalha em uma empresa de produção. E agora o Domingos tem que fazer um TCC. E o Domingos quer saber quais são os temas possíveis que ele pode ter atuando em fábricas de linhas de produção e estudando engenharia mecânica. Então, agora aperte os cintos, pois o Engenharia Carga Rápida Responde está começando. Mas antes de começar, já vai deixando o seu joinha e se inscrevendo aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida, pois o tema de hoje é muito prazeroso. E agora, vamos ao vídeo. Bem, TCC significa Trabalho de Conclusão de Curso. E todo TCC é um trabalho científico. E, portanto, deve seguir a norma ABNT para trabalhos acadêmicos, de estudos científicos. Então, já é muito importante, logo no início do TCC, que se escolha um tema adequado. Mas temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, é comum quem estuda engenharia de produção pôr no seu TCC um tema, por exemplo, 6 Sigma. E está errado isso, pois 6 Sigma é um tema muito amplo, não é correto fazer isso. Ou então, para quem estuda engenharia mecânica, colocar em seu TCC reparo de bombas centrífugas. É um tema muito aberto e também não é adequado fazer isso. Quando escolhemos um tema para TCC, devemos ter em mente o que um pintor faz quando vem fazer orçamento na nossa casa. Sim, todo pintor, quando vem fazer um orçamento na nossa casa, ele é muito claro no que ele vai pintar e no que ele não vai pintar. Por exemplo, no orçamento desse pintor pode estar escrito orçamento de pintura de uma sala, cozinha, banheiro e 2 quartos. Perceba que aqui ele deixou claro indiretamente que ele não irá pintar a garagem, não irá pintar qualquer área externa da casa. E o nosso TCC tem que ser encarado desta maneira. O tema do nosso TCC deve ser feito deste modo. Por exemplo, se nós estudamos engenharia mecânica e queremos fazer um TCC voltado à otimização de troca de moldes, nós poderemos então fazer um tema do tipo otimização de troca rápida de moldes em uma linha de produção de injeção de calotas automotivas, podendo até aqui colocar o nome do automóvel, da linha de produção ou do fabricante que estamos injetando estas calotas. Mas por que é tão importante ser tão detalhado o tema desse TCC? Não fica muito longo? Sim, é evidente que fica longo. Mas nesse caso, perceba, se nós não colocarmos a otimização da troca rápida de moldes em uma linha de produção de injeção de calotas automotivas, a banca da arguição, da avaliação deste nosso TCC poderá querer saber como se procede a troca rápida de moldes de para-choques automotivos. E a máquina que injeta para-choques automotivos é muito maior do que uma máquina que injeta calotas automotivas. E daí os equipamentos periféricos mecânicos que serão utilizados serão outros. E não faria sentido falar sobre isso. Por isso que é muito importante deixar claro, mesmo que o tema do nosso TCC seja longo, deixar bem claro o que vamos tratar e o que não vamos tratar.
Outra condição muito importante para o nosso TCC, uma vez que foi escolhido o tema adequado, é relatarmos logo a seguir sobre o resumo desse TCC, onde iremos então tratar brevemente, em apenas 15 ou 20 linhas, sobre tudo que será tratado nesse TCC, o tema principal desse TCC, abordar o que será escrito no TCC. Mas não podemos confundir, porque o tópico seguinte após o resumo é introdução. E introdução não é a mesma coisa que resumo, pois introdução deve apresentar um problema que deve ser resolvido com uma metodologia científica. E é por isso que todo problema em um estudo científico tem uma solução provisória, chamada de hipótese. Então, toda introdução de um TCC deve ter uma hipótese, um problema e como vamos resolver esse problema. Por isso que é prazeroso. TCC não é um trabalhinho qualquer, onde uma pessoa fala Kanban, e daí pega o livro de Kanban, copia e cola naquele trabalhinho e entrega chamando ele de TCC. Não é nada disso. Pois TCC é um estudo científico onde será analisado cientificamente um problema. E se nós estudamos engenharia mecânica, devemos abordar problemas que podem ser resolvidos com alguma disciplina ou várias disciplinas que aprendemos durante o curso de engenharia mecânica. E se o nosso curso for de engenharia de produção, ou engenharia elétrica, ou engenharia de automação, do mesmo modo. Por isso que quando escolhemos um tema, já vamos pensar no problema e como resolver o problema, utilizando as disciplinas que aprendemos no curso de engenharia. Senão nem teria sentido estudarmos engenharia, não é mesmo? Para que é que nós estamos estudando engenharia? Para aprender a resolver problemas com as disciplinas que o curso de engenharia nos ensinou. Agora faz sentido este TCC, não é mesmo? Então, se nós temos um tema, temos um resumo desse tema, um resumo desse TCC que vamos tratar, temos a introdução onde é apresentado um problema e uma hipótese que é uma solução provisória para esse problema. Quem lê esse TCC pode não conhecer engenharia. E daí como nós fazemos? Bem, por isso que o próximo tópico é fundamentação teórica. Nesta fundamentação teórica, nós vamos abordar tecnicamente, vamos por toda a teoria envolvida e necessária para que a pessoa que esteja lendo esse TCC consiga entender a solução desse problema mais à frente. E por isso que a fundamentação teórica tem que estar toda relacionada com o tema, com o resumo e com a introdução, com o problema. Nós vamos pensar quais serão os tópicos da fundamentação teórica referentes ao tema proposto. Mas lembrando, por essa fundamentação teórica abordar disciplinas aprendidas no curso de engenharia, necessariamente a fundamentação teórica deve ser baseada em livros que os nossos professores indicaram no plano de ensino que tivemos ao longo do curso. Você percebe como está tudo amarrado? Não está valendo nós temos uma experiência anterior ao curso de engenharia, uma experiência profissional, e queremos pôr no nosso TCC, só para mostrar para o professor que nós já sabíamos. Isso não está valendo, só está valendo neste nosso TCC o que nós aprendemos na faculdade, no curso de engenharia e nos livros indicados pelos professores no plano de ensino do curso de engenharia. Ah, mas eu quero abordar outra de engenharia. Eu estudo engenharia mecânica, mas quero tratar de engenharia elétrica.
Não pode fazer isso, não pode, não faz sentido. Então você faça engenharia elétrica e aí faz um TCC voltado à engenharia elétrica. Se nós estudamos engenharia mecânica, necessariamente o tema tem que ser de engenharia mecânica, tem que ser propostas de disciplinas aprendidas no curso de engenharia mecânica, a fundamentação teórica abordar os livros aprendidos em sala, os livros no plano de ensino, mesmo pode ser até mesmo livros complementares, indicados no plano de ensino do nosso curso de engenharia mecânica. Agora ficou fácil, não é mesmo? Mas e depois da fundamentação teórica? Agora sim! Agora vem o problema relacionado ao tema proposto no nosso TCC. Mas como se resolve um problema de maneira científica? Isso dá muita dúvida, não é mesmo? Mas daí nós temos que evocar o que nós aprendemos logo no início do curso de engenharia. Logo nas primeiras séries do curso de engenharia, nós aprendemos estatística. A estatística é uma ferramenta que vai nos acompanhar até o dia da nossa morte. Não tem como escapar. Nós vamos estar nos aposentando e engenheira e engenheiro vai estar falando de modo estatístico. Então, para fazer qualquer estudo científico, é necessário se avaliar antes de ser detectado o problema, se pegar dados, coletar dados históricos, dados e eventos históricos do que estava ocorrendo no equipamento, antes de implementarmos uma correção ou uma melhoria, que é o tema do nosso TCC. Coletamos dados e eventos históricos necessários antes da mudança da condição do nosso TCC. Então, por exemplo, estamos tratando de um TCC de troca rápida de moldes numa linha de injeção de calotas plásticas. E daí, então, nós precisamos de dados históricos dos tempos de trocas, das dificuldades de trocas antes de qualquer alteração que nós façamos. Temos que registrar tudo, os dados e eventos históricos do antes, e daí implementamos a modificação. Por exemplo, engate rápidos de mangueiras, fixação rápida com cilindros pneumáticos, com cilindros hidráulicos, ou com parafusos de engate rápido, ou com até mesmo placa magnética de troca de molde. E daí, como nós temos os dados históricos dos antes, nós pegamos os mesmos dados do depois. Os tempos de troca, a facilidade de troca, o número de homens envolvidos na troca, o custo antes e o custo depois. E daí então levantamos todos os dados e utilizamos as formulinhas estatísticas. Vai ter que utilizar desvio padrão, variância, média, tudo aquilo que nós aprendemos no início do curso de engenharia. Não é lindo isso? É muito prazeroso, não é mesmo? Então, nesse nosso estudo científico, chamado estudo de caso, ele vem após a fundamentação teórica e é relatado, então, todo esse estudo que fizemos do antes e depois. E depois do estudo de caso? Bem, daí que nós temos todo este estudo de caso, nós vamos à conclusão. Mas temos que tomar um cuidado muito importante. A conclusão não escreva. Concluímos que nunca escreva isso na conclusão. Isso é a morte. Eu nunca vi uma professora ou um professor que não tirasse nota de uma conclusão que está escrito: concluímos que, vimos que. Não é nada disso. Na conclusão, obrigatoriamente, nós vamos resgatar e comparar os dados antes e depois para então chegarmos à conclusão se valeu a pena ou não valeu a pena essa modificação proposta no tema. Nós não falamos que no tema iríamos fazer um estudo? Então, vamos concluir este tema
muito cuidado! Todo estudo científico tem que ter começo, meio e fim. Então a conclusão tem que estar obrigatoriamente ligada ao tema, ligada ao resumo, ligada à introdução, que é o problema proposto. Toda professora e professor da banca vai ler a sua conclusão e vai verificar se nós fizemos este link de tema, resumo, introdução, escolhemos os temas adequados para a fundamentação teórica para entendermos o estudo de caso, e daí então a conclusão linda, onde existe a comparação do antes e depois e os ganhos ou perdas desse ganho depois, dessa modificação. Nunca podemos esquecer, o valor financeiro é importante? O valor financeiro é evidente que é importante, mas ele é mais importante no trabalho, pois donos de empresas, diretores de empresas, gerentes industriais que querem saber em ganhos financeiros. Dentro de uma faculdade, a banca examinadora quer saber sobre o estudo científico. Então, detalhes na conclusão científicos são mais bonitos do que falar só em dinheiro. Deixe para tratar só de dinheiro depois que nós nos formarmos. Depois que nós nos formarmos, aí sim, vamos alisar o nosso gerente industrial, o nosso diretor industrial, o presidente da empresa falando só em valores e daí a vida toda só falando em dinheiro. Mas faculdade se estuda de modo científico. Então, até mesmo o nosso estudo científico, o nosso TCC pode não dar certo e nós nos formarmos, tirarmos até uma boa nota, pois concluímos que este não é o caminho certo. Não é lindo isso? Todo TCC é muito bonito, é muito prazeroso tudo isso. Bem, Domingos, espero que o Engenharia Carga Rápida Responde tenha respondido muito bem a sua pergunta. Mas agora, Domingos, agora vem a pergunta. A pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Responde? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook, no Twitter e, sobretudo, não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida. E agora eu fico por aqui. Então, até logo!